Se você acha que a vida muitas vezes parece não ter sentido e que em vários momentos gostaria de encontrar um conhecimento que seja capaz de sanar várias de suas dúvidas em relação aos mistérios da sua própria existência, e que este inclua um manual de como viver de maneira correta e com propósito, saiba que isso está à sua disposição. Só que, para isso, primeiro você precisa desarmar algumas das suas maiores crenças e retirar as vestes da sua invisível arrogância. Afinal de contas, você já reparou o quão incrível pode chegar a ser a ideia de que houve um personagem muito emblemático, enigmático e impressionante, a ponto de que muitos considerarem que ele nem sequer existiu, e outros que ele foi uma cópia de personagens do passado, que teve uma missão não compreendida por muitos até os dias de hoje, que falava por meio de códigos que podem ser interpretados de várias maneiras diferentes, que repartiu o calendário histórico em dois e que suas palavras seguem vigentes mais de 2000 anos depois? Pois é, este assunto é absolutamente incrível de se estudar, até mesmo porque essa própria figura questionou alguns de seus ouvintes. Por que não entendeis a minha linguagem? Olá, buscadores! Quando eu criei este canal aqui, eu já tinha muita vontade de falar sobre o assunto do vídeo de hoje. Só que como era preciso introduzir todas as ideias passadas primeiro, somente agora coube trazer à baila este tema. Eu confesso que aquilo que iremos estudar nos próximos vídeos me apaixona demais, porque são saberes tão magníficos que são capazes de transformar a vida de quem os escuta. Só que, como sempre, primeiro eu preciso reforçar a ideia de que aqui nós não nos alinhamos com nenhum tipo de ideologia nem de nenhuma religião, pois nós somos buscadores independentes de respostas e de muitos daqueles grandes mistérios da nossa própria existência. Antes de mais nada, também preciso sublinhar novamente que é necessário analisar estes assuntos com a mente aberta, com respeito e sem a intenção de doutrinar ninguém. Porque mesmo que não estejamos de acordo com algo ou até mesmo com tudo, certamente podemos ignorar ou tomar apenas o que nos serve, sem gerar nenhum conflito com quem pensa diferente. Queridos e incansáveis buscadores, vocês lembram que eu mencionei em vídeos anteriores que alguns conhecimentos mudaram a minha vida para melhor? Pois é, o assunto do vídeo de hoje é um deles. E se não for o maior de todos, eu posso afirmar isso porque essa sabedoria começa a confirmar tudo o que vimos até agora, com uma estarrecedora lógica e uma incrível coerência. Isso me parece ser o mais incrível de tudo. E antes que alguém diga que eu estava buscando por um viés de confirmação para as minhas crenças, eu posso responder que isso não é assim. Porque precisamente esses saberes derrubaram tudo aquilo que eu acreditava como fé e deram muito sentido para várias confusões mentais que eu tinha. Além disso, me mostraram uma linha lógica de pensar e têm corrigido várias falhas na minha maneira de pensar e de agir. Ou seja, pessoal, em outras palavras, essa chave interpretativa que eu propus no título deste vídeo veio para desbloquear muitas inquietações que eu tinha, tem me auxiliado nessa jornada de grandes propósitos e também tem me auxiliado a compreender o grande plano estelar que está em marcha. Gente, é muito natural que nós nos perguntemos o porquê de existir a maldade e o porquê de Deus permitir também que essa perversidade continue sem nos ajudar diante de tanta ruindade e também da desgraça que vemos todos os dias. Parece que estamos aflitos esperando desesperadamente por uma intervenção divina que nos retire deste caos que parece ser incorrigível e também inesgotável. O grande problema de pensar assim é que desconsideramos a maneira como o sistema universal parece estar constituído e também a regência das chamadas leis naturais de vida. Nós também precisamos ter muito presente o fato de que nós estamos caminhando em uma jornada de desenvolvimento de consciências e que nossos espíritos estão sendo forjados a cada ação e omissão, em cada pensamento e em cada atitude. E ainda que sejamos uma humanidade jovem dentro do contexto universal, o que consequentemente demonstra nossa imaturidade mental coletiva, isso demonstra a grande relevância que possui dentro dos estudos e das análises que estamos desenvolvendo e propondo por aqui. Além disso, pessoal, precisamos considerar que estamos em meio a uma antiga batalha de caráter estelar, a qual repercute e influencia nessa nossa caminhada de aprendizagens humanas. Bom, eu não vou ficar repetindo tudo aqui para não alongar demais.
Os vídeos estão aí em sequência para quem tiver interesse em aprofundar mais sobre isso. A partir de agora nós veremos que se não for o bastante a chegada de todos aqueles anunciadores, as mensagens deixadas para o avanço e auxílio para a humanidade e tudo aquilo que já foi exposto até aqui, a primeira fonte, ou Deus se você preferir, se encarregou de enviar outro grande auxílio e socorro para este planeta caótico. O grande problema dessa hipótese é que muitas pessoas não entenderam sua essência, sua origem, seus objetivos e também as suas prédicas. Nós estamos mencionando aqui o personagem conhecido como Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré. E apesar de todas as polêmicas e supostas incoerências que envolvem sua vida e suas ideias, aqui neste espaço nós trabalharemos com a hipótese de que ele sim existiu e caminhou neste planeta, tendo tido uma identidade própria, única e uma missão muito marcante e singular. Como muitos já devem saber ou supor, este assunto é muito vasto e é por isso que nós vamos estudá-lo por partes, para poder seguir uma linha lógica de raciocínio, tudo bem? Bom, ao longo dos séculos, infelizmente, quando se fala de Cristo, automaticamente nos vem à memória uma correlação com algumas igrejas e religiões. E a primeira coisa que precisamos fazer então é estudá-lo e tratar de analisar suas palavras sem esse caráter religioso e místico que nos acostumamos a ver por aí. Nada contra de quem o faz assim, mas a proposta por aqui é tentar entender mais além do que nos disseram e nos ensinaram a ser inquestionável por ser supostamente sagrado. Com isso, fica muito perceptível que muitas daquelas pessoas que não são afins às correntes religiosas quase que instantaneamente perdem o interesse em analisar o conteúdo das mensagens de Cristo, somente ao ouvir falar em seu nome, enquanto que alguns fiéis parecem se contentar apenas com o seu culto. Por isso, buscadores, catalogar este personagem como um religioso ou tentar colocar-lhe qualquer outro rótulo tem sido uma eficaz maneira de afastar as pessoas de outra linha de interpretação das mensagens e também dos ensinamentos que ele possivelmente veio trazer. Como você já deve ter percebido, quando passamos a ser buscadores da verdade, nós começamos a nos deparar e a perceber muitas manipulações, e isso não é ao acaso. Por isso que se torna tão importante os filtros da desconfiança e da dúvida. É imprescindível então que estejamos dispostos a mudar de ideia, sempre utilizando os mecanismos inteligentes internos do nosso próprio corpo como crivo para analisar uma informação. Nós não podemos de maneira nenhuma ter vergonha de admitir que estávamos errados e que estamos em um processo de aprendizagem. Quando nos abrimos a mudar e admitir uma mudança de pensamento, automaticamente crescemos e retiramos dos ombros o peso da arrogância. E assim, quando começamos a falar sobre Cristo, a primeira polêmica já começa com o nome deste homem. E ainda que soe extremamente absurdo, existe a possibilidade de que este personagem talvez não se chame Jesus Cristo. E por que digo isto? Porque quando começamos a esquadrinhar a história, passamos a encontrar tantas mentiras, adulterações e modificações que nos causam tamanha estranheza. Além disso, também existem muitas traduções idiomáticas que modificam esse suposto nome. Você se recorda que mencionei como o conceito de Deus tem sido distorcido e utilizado para controlar as pessoas? Pois é. Com o nome Jesus pode ser que tenha ocorrido a mesma coisa. Então, buscadores, para todos os efeitos, a partir de agora nós vamos chamá-lo apenas de Cristo, ou com alguma outra alcunha que ficará evidente. Combinado? Gente, retular a Cristo como um representante religioso ou como um rebelde gera uma série de conflitos mentais, retira grande parte da importância de suas mensagens, afasta muitas pessoas do conhecimento inerente àquilo que ele tratou de ensinar e também arrola dentro de determinadas categorias aqueles que são afins e apreciadores de seus saberes. Dessa forma, então, precisamos considerar que aqueles que sempre trataram de manipular as grandes massas sabem disso e utilizam este método para desestimular e ridicularizar quem busca entender o teor de seus ensinamentos. Portanto, pessoal, eu sugiro refletir sobre isso e estar aberto à possibilidade de aprender mais sobre ele. Óbvio que sem estes mantos classificatórios. Quando estudamos friamente, uma vertente de análise aponta facilmente a ideia de que a mensagem de Cristo pouco ou nada tem a ver com as igrejas e também com outras doutrinas que se tornaram populares.
Por isso que eu insisto, dê a si mesmo a chance de aprender com ele. Faça de conta que nunca ouviu falar sobre ele e seus ensinamentos e comece a estudar novamente do zero. É tipo aquela analogia da autoescola, sabe? Eu lembro que muitos diziam para eu começar o programa para aprender a dirigir sem ter treinado antes, para não chegar lá com algumas manias que já tinha desde antes. Estudar os evangelhos e os outros textos considerados não inspirados pode ter essa mesma ideia. Os ensinamentos de Cristo são incrivelmente inteligentes e coerentes, e isso é o que mais me chama a atenção. Nós podemos encontrar no textos que relatam desde o seu nascimento até a sua morte um sem fim de parábolas, e neste contexto é realmente espantoso notar que cada evento, cada gesto, cada palavra, cada situação, irrestritamente tudo em sua passagem pela terra, guarda uma simbolociência guardada e que está criptografada, esperando que você seja capaz de interpretar e, ao conseguir deduzir ou inferir uma proposta dessa sabedoria, ainda que minimamente, tudo o que nos foi deixado e encenado por este homem se torna mais encantador e mais fascinante, porque vamos entendendo de forma macro qual foi a sua missão. Somente o fato de você tratar de compreender com singeleza as mensagens de Cristo já lhe fará ser capaz de transformar a sua vida por seus próprios meios. Isso me pegou fortemente logo de cara quando eu comecei a estudar, porque nas suas orientações fica muito clara a intenção de libertar os ouvintes de vários tipos de amarras. Inclusive, você já deve ter ouvido aquela famosa frase que diz: "Conheça a verdade e ela te fará livre." E eu até mesmo me atreveria a dizer que ele foi a pessoa com o maior nível de inteligência que já pisou neste planeta. Porque à medida que aprendemos mais sobre ele e seus ensinamentos, mais estarrecedora se torna a percepção sobre a sua capacidade cognitiva para codificar seus conhecimentos e situações, para se livrar das armadilhas e das contradições em argumentações que trataram de induzi-lo a falhas, além de que suas teses continuam vigentes até os dias de hoje, mais de 2000 anos depois da sua passagem por aqui. Eu estou convencido de que essa inteligência provinha de alguma esfera superior à terrestre, e ele faz parte daquele rol das ajudas enviadas pela grande mente maestra universal. Ele também usou de símbolos e sinais, e um deles foi a pomba. Você se recorda o que a pomba sinalizava? Pois é, Columbai. Desde que eu me tornei um buscador, eu tenho estudado muitos pensadores, desde os mais antigos até os mais contemporâneos. E assim, nenhum deles conseguiu, a meu critério, aproximar-se ainda que minimamente dessa inteligência crística. Alguns deles logo de cara dão fortes sinais de que não são uma boa fonte de estudo. E isso é incrível. Nós também já vimos que os eventos históricos podem ser estudados por meio das linhas oficiais, extraoficiais e de forma independente. E quando nos debruçamos sobre a história de Cristo, podemos de cara perceber que existem teorias que o definem como o Jesus religioso, o Jesus histórico, Jesus o mito e Jesus a cópia. Nós não iremos nos basear em nenhuma delas. Neste momento introdutório, nós precisamos considerar aquela ideia de que Cristo se alinha com o cristal coração, o principal meio de contato que temos com a primeira fonte, eterno, sem nome e sem fim. Então, buscadores, nós temos muito que falar sobre essa grande mente que passou por este planeta, entender mais sobre sua missão e buscar absorver e aplicar o que pudermos em nosso cotidiano. Sem dúvida que isso facilitará muito as nossas vidas e irá nos trazer muita paz mental, ressignificando a ideia de um propósito maior para a nossa existência, ajudando-nos a corrigir nossos erros e também viver realmente alinhado aos princípios originais da natureza. E para não alongar demais este vídeo, eu poderia dizer em conclusão então que Cristo é a chave hermenêutica para compreender o mundo que nos rodeia. A partir de seus ensinamentos assim, é possível depreender que existe um programa oposto às leis naturais que trata de frear o avanço desta humanidade, manipulando-a e tratando de destruí-la a todo custo. Entretanto, por outra via, a mensagem criptografada de Cristo busca ensinar a redimir e a endireitar os caminhos, demonstrando que está dentro de cada um o poder necessário para despertar a sua própria consciência e a se reconectar com a primeira fonte. Foi essa uma das razões pelas quais este homem marcou um antes e um depois na história humana.
E para não perder o costume, gostaria de indicar um grande livro sobre essa temática. Ele se chama O Homem Mais Inteligente da História. Ele é um romance da autoria do autor Augusto Cury, sendo o primeiro da trilogia principal do personagem Marco Polo. É bom começar por aqui para retirar aquela ideia religiosa ou mística rotulada que falamos antes. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Portanto, buscadores, se você quiser entender o mundo e o sentido da vida, nos ensinamentos de Cristo está a chave para interpretar a grande maioria das suas dúvidas e também a encontrar as respostas que tanto tem buscado. Eis aqui então um universo de descobrimentos formidáveis e inspiradores, e eu espero que você possa se deleitar nestes grandes mistérios e descobrimentos assim como eu. Nos próximos vídeos nós iremos aprofundar mais sobre essa missão deste homem e tratar de entender mais sobre o que ele buscou ensinar. Isso nos vai ajudar demais em todos estes assuntos que temos abordado por aqui. Por fim, pessoal, se for de seu interesse, eu deixo o convite para que se inscreva aqui no nosso canal e deixe aquele like. Me dê a sua opinião também nos comentários. Eu estou muito curioso para saber. Até mais! Buscando respostas, um caminho de mão única. Tchau!